Deus, muito obrigado. Muito obrigada por mais um sábado que estamos começando, todo mundo junto aqui. Obrigada, Senhor, pela tua direção, tua consistência e o teu grande amor por nós. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, para que seja produtivo, para que nos fortaleça e que possamos trocar o conhecimento e aprender um com os outros. No nome de Jesus, amém. Bom, gente, feliz sábado mais uma vez. Eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas, né, que já entraram. Eu queria saber de vocês quem conseguiu ler o artigo durante a semana, porque se vocês tiverem lido ou não, aí vai ficar diferente a dinâmica aqui do estudo hoje, né? Como vocês perceberam, nessa semana e na semana passada a gente esteve colocando vários artigos, subindo vários artigos, e é um privilégio muito grande de a gente poder estar acompanhando. Quando a gente vai lendo, tirando tempo para tirar esses artigos, a gente vai realmente entendendo mais da mensagem e também do que tá, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? São artigos que já vêm pré-selecionados, então são artigos bons e traduzidos, e a gente só lê, né? Tem alguns artigos que são 3 páginas, 4 páginas, tem alguns mais longos, mas todos muito edificantes, né? Eu vi aí que o Gabriel colocou que ele leu e ele realmente esteve comentando comigo algumas coisas aqui durante a semana. Tá bom. Então, a Carla leu faz muito tempo. Compartilhar a tela. A Rê também. Ah, que bom, gente. Então, vocês estão preparados para hoje. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir então conversando. Então, como vocês leram, eu queria perguntar para vocês, o que que chama a atenção, o que que chamou a atenção de vocês inicialmente nesse artigo? O que que de cara assim já chama a atenção da gente? Ei, Carol, e, Ei, Rê. e feliz sábado para todas as pessoas aqui reunidas. Então, o que chamou mais a atenção foi o fato, né, de ter sido colocado aqui não a forma, mas como desde 1989, né, os acontecimentos de lá até a atualidade, a gente pode colocar, né, até antes de 2016, que é quando o Trump se elegeu, como tudo aquilo que seria 2015, né, quando o Trump se lançou, ele anunciou que gostaria, né, tinha intenção de concorrer à presidência, como tudo que como vários acontecimentos, né, nos Estados Unidos levaram a esse, se podemos dizer assim entre aspas, esse sucesso de Trump, a candidatura de Trump, né, como É todos isso. esses. Uhum, uhum. Como todos esses acontecimentos também, de certa forma, a gente pode ver, demonstra a vontade dos americanos, da maioria dos americanos, se posso dizer assim. Sim. E aqui no artigo ele fala assim, foi algo que nós escolhemos ou que escolheram para nós, né? Aí colocaram aqui também que foi o tempo do fim, que está mostrando 1989 o tempo do fim, né? Nossa linha, uma consequência de fatos sucessivos. Legal, gente. É isso mesmo. Em cada uma das etapas, né? O autor do artigo ele sugere que esse caminho foi traçado e que em cada uma das etapas havia uma saída. Sempre foi feita alguma escolha e havia uma forma de driblar essa situação. Mas esse caminho para Trump chegar, ele simplesmente aproveitou a oportunidade para uma casa que estava ali arrumada, pronta para ele entrar, né? E é realmente interessante essa questão de 1989, porque
quando a gente estuda, né, as linhas, ah, eu lembro muito bem que em um dos estudos se mostrava que o tempo do fim era um marco que ele ia mostrar de que se tratava essa linha completa, né? Ele trazia o tema dessa linha. E é o tempo do fim que vai ali ser uma sementinha para aquilo que a gente vai chamar, né, de lei dominical. Então a gente vê, né, que ali em 1989 realmente essa sucessão de eventos que nos levam à lei dominical. Então, o primeiro fato aí da retrospectiva que o autor trouxe foi a queda do Muro de Berlim. E como que a gente pode relacionar, o que é que tem a ver aí a queda do Muro de Berlim com a chegada de Trump ao poder? Alguém de vocês lembra o que que aconteceu? É que então havia apenas uma superpotência, né? Passou a ser apenas os Estados Unidos. Exatamente. E o Gabriel tinha alguma coisa para falar? Guerra Fria? Sim, após a Guerra Fria, né? Com o fim da Guerra Fria, vou colocar aqui com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, a gente então tem os Estados Unidos num momento unipolar, né? Como única superpotência do mundo. O capitalismo liberal se expandia e a gente então tem um momento na história que é chamado de Pax Americana, que acompanha esse momento unipolar, né? Então, nesse momento, nessa Pax Americana, os Estados Unidos, eles eram como se fossem os policiais do mundo. E trilhões de dólares foram gastos, né, com investidas militares e também alianças globais. Então, foi um momento aí da política intervencionista dos Estados Unidos. E nessa política intervencionista, se gerou um ressentimento, no povo americano. Por quê? Os grandes investimentos, né, os grandes gastos sionista, foram tanto de dinheiro público como também de pessoas que estavam perdendo suas vidas nessas guerras, né? Então eram intervenções muito caras, muito desgastantes. Então, com isso surgiu um ressentimento e uma narrativa desse America First. O que é que isso significa? É uma narrativa que fala que a. Pode falar. Ah, eu ia dizer que é América primeiro. Isso, mas o que significa isso? Ah, isso me faz pensar que a América ela está à frente de todos, né? É melhor Aham, economia, melhor ciência, melhor economia, enfim, uma nação que está à frente de todas as outras. sim. Mas assim, o America First é como é um pensamento que vem dentro desse ressentimento contra a política intervencionista dos Estados Unidos. O que que, o que que, em que consiste qual a retórica que eles podem trazer com esse ressentimento? Alguém? Agora eu não sei, ô Carolina. Me pegou. Essa retórica que o que que ela significa? Significa assim, para que a gente está se metendo no país dos outros? A globalização não é um processo natural, mas é uma traição da elite contra o trabalhador
americano. Eles falavam assim, né? Então, vamos focar na gente. Vamos parar de tentar resolver os problemas dos outros. E além disso, como única superpotência do mundo, os Estados Unidos também começam a expandir, né, a questão das suas empresas, trazer suas empresas para outros países por causa de uma mão de obra mais barata. E as pessoas também viam isso como como uma traição, né? De que, olha, eles estão levando as empresas para outros países, lá pagam menos e a gente vai ficar sem emprego. Então, aqui o primeiro ponto, como que a gente poderia então resumir isso? Colocar aqui uma palavra. Colocar aqui a única superpotência. E isso então trouxe essa retórica do America First. Esse ressentimento, né? E aqui ele fala do Mogadíscio e do Mossul. Alguém chegou a pesquisar o que isso significa ou sabe do que se trata? Eu fiz uma pesquisa, Carol, bem rasa. Eu só Uhum. fui no Google mesmo. São cidades, né? Uma o Medício, acho que é na Mesopotâmia, e o Mossul é no Iraque. Essa Mossul é uma cidade que liga as rotas, né, comerciais. Eram tipo Isso, os comerciais. sim. Aqui está a imagem no mapa, né? São cidades, mas essas cidades elas são também exemplos desse intervencionismo dos Estados Unidos. O Mogadíscio, aqui embaixo, como vocês veem, é uma cidade que está na Somália e ali, né, as intervenções que aconteceram foram intervenções que aconteceram sob Bill Clinton, ali em 1993, 1994. E Mossul já é mais assim, para o final dessa política intervencionista dos Estados Unidos, que aí já remete ao quê? Remete ao Iraque, Mossul no Iraque, que a gente vai ter as intervenções de 2003 até 2011 e depois de 2014 até 2017, tá? E o que que acontece aqui para contar a fofoca para vocês? Esse Mogadíscio, na Somália, tinha uma operação chamada Restore Hope, que é restaurar a esperança, né? E os Estados Unidos entraram junto com a ONU para dar apoio, né, alimentos para as vítimas da fome, na guerra civil. E aí tinha aquelas milícias locais que eles saqueavam comboios e tal. E aconteceu que do que era humanitário passou a ser militar. Então, eles é, teve a caça ao líder da milícia, que teve um ataque, né, às tropas da ONU, e então os Estados Unidos entraram tentando capturar um conselheiro, é, e essa foi uma missão que deu errado, porque dois helicópteros foram abatidos e esses helicópteros tendo caído e pessoas americanas, estadunidenses morrendo, essas imagens chegaram nos Estados Unidos e as pessoas então começaram a ter uma reação tão grande que isso forçou que Bill Clinton tirasse as tropas da Somália. Aí o Gabriel colocou aqui, Somália, tentaram capturar o cabeça da milícia. É, beleza. Outra, então vou apagar essa imagem.
Posso fazer um comentário? Pode fazer. É, assim, tem aqui várias pessoas no grupo que podem talvez lembrar disso, né? Eu tinha 10 anos e eu lembro que todos os dias passavam as notícias no rádio, notícias sobre a Mogadishu. Era toda hora. Era um assunto assim como hoje a gente está ouvindo notícias sobre Palestina, sobre Irã. Era o assunto que estava toda hora nas notícias. Então, estava muito no foco, não? E eu acho que o autor ele menciona esse fato porque foi uma ação assim desastrosa, né? Tipo, colocou os Estados Unidos nos holofotes de uma missão que deu muito errado. Assim, deixou assim, teve casualidades, não, mortos, né? Soldados morreram, caíram dois helicópteros, né, por tirando ar. Como aqui, não sei se você lembra, no Rio, né, quando traficantes tiraram um helicóptero do ar, né, da polícia, sabe? Tipo um desastre, né? Isso não pode acontecer. Eles são os melhores helicópteros que tem. Aí começou aquela missão para tentar resgatar esses soldados que estavam lá cercados, né, no meio do campo de batalha. Assim, foi muito, muito dramático, né? E eu estava falando mais cedo, tem até um filme que fizeram depois sobre isso. Então, deu assim, início como que chama, né? Teve comitê para investigar o que houve, o que deu errado, o que deu comando, e não sei o que liberou. Assim, foi muito dramático, assim, né? Só para talvez sublinhar, né? Esse fato. Obrigada. Muito bom o comentário. Mais alguém? Então, gente, com o fim da Guerra Fria, a gente vê os Estados Unidos como única superpotência mundial. E aqui a gente tem a perda de um inimigo comum, tanto para os republicanos como para os democratas. O que que acontece? Eles tinham um inimigo comum, que era quem? A União Soviética. Agora, eles já não tinham isso mais. Então, eles precisavam de um novo inimigo, um inimigo interno, inimigos domésticos. Esses inimigos domésticos, o que que eram agora? A gente vai lutar contra o Estado profundo, a gente vai lutar contra a mídia, a gente vai lutar contra as elites culturais. E a gente vê que esses são termos e ideias que estão presentes nos discursos populistas, né, do Trump também. Como você cria esse sentimento de você estar lutando contra um inimigo comum interno, escondido, né? Então, isso é mais uma coisa que foi consequência aí do fim da Guerra Fria e de ter os Estados Unidos agora como a única superpotência do mundo. Então, vou colocar aqui esse sentimento, né, contra o intervencionismo americano, né, por uma questão de custo financeiro e também por perda de pessoas. E aqui a perda de um inimigo comum. E eu acho que eu vou colocar aqui inimigo interno agora. Dá para entender assim? A gente perdeu, a gente já não tem mais o inimigo que é a Rússia para unir os republicanos e democratas. Gente, o próximo evento, né, que o autor coloca é aí, 1992, e ele fala de um homem que se chama H. Ross Perot. Alguém pesquisou ou tem algo para contar sobre esse homem? Quem foi ele? Então, Carol, eu pesquisei também, né, no Google, no Uhum. Wikipedia, e aí ali fala que ele foi um político, empresário, bilionário,
e filantropo americano. E ele concorreu às eleições em 1992, ele concorreu como independente para a eleição presidencial nos Estados Unidos. Sim. E ele serviu ali também, né, como um candidato que estava trazendo ali algumas realidades que não queriam, que os americanos não quiseram levar adiante, levar a sério, né? Se a gente pode dizer assim, deixa eu passar essa grande oportunidade também, porque era a primeira eleição depois da Guerra Fria, né? E Uhum. ele já era um empresário bilionário, né? E ele estava se lançando na política. E ele trouxe é, essa coisa de colocar ali, né? Sobre a dívida nacional, que os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, a dívida nacional que estava crescendo, que os cidadãos comuns estavam sendo prejudicados. Ele trouxe essa argumentação, né? Inclusive no Uhum. texto fala que não eram acusações infundadas, mas uma vez que o Perón perdeu, voltou tudo ao normal, se assim podemos dizer, né? Ele, ele As poderia coisas ter seguiram sem eles mudança, né? seguiram como sempre foram, né? E os dois partidos, né, tanto os republicanos quanto os democratas foram contra Perón, né? Eles se eu posso dizer assim, se juntaram nessa coisa de expurgar uma nova tentativa, uma coisa diferente ali, né, na presidência dos Estados Unidos. Obrigada, Rê. Uhum. Gabriel tá com a mão levantada? É, assim, claro, ele foi candidato contra os candidatos republicanos e democratas, né? Então, ele foram contra. O que eu lembro é que ele ganhou muitos votos. Eu não sei se ele ganhou como 19%, algo assim. Sim. Era bastante significativo, porém não suficiente para ter a maioria, não? E então sob essa luz, né, que se torna significativo que não foi dado mais atenção a esse fenômeno, não? Porque ele falava contra, vamos dizer, contra os grandes, como que chama? As grandes É, elites. elites, empresas, mas especialmente as empresas, as corporativas, não? Isso era o grande o tema dele, se não me engano. Sim. Enfim, foi isso. O autor ele traz aqui um questionamento de o que teria acontecido se ele tivesse ganhado, né, nas eleições. Será que os republicanos e os democratas teriam melhorado a sua conduta? Fica esse questionamento, né? O Ross Perot, ele era um homem bilionário, né? Como vocês disseram, ele concorreu às eleições americanas com o seu próprio partido de maneira independente, né? Existem outros partidos nos Estados Unidos, mas eles são muito inexpressivos, né, nas eleições. É praticamente impossível você ganhar as eleições, sem ser um republicano ou democrata. E aí ele mostrava, né, que tanto os democratas como republicanos participavam de um sistema muito quebrado, um sistema burocrático e que era distante do cidadão comum. E ele bancava a campanha política com o próprio dinheiro para passar na televisão, e ele ficava assim explicando para as pessoas com esses gráficos, né? Falando que os Estados Unidos eram como uma empresa mal gerida, que os democratas e republicanos escondiam a gravidade da dívida nacional. Ele era um homem tão rico que nos anos 70, um de seus funcionários foi capturado no Iraque e ele liderou uma missão particular para libertar os seus funcionários. E ele falava, então, sobre um sistema de lobby, em Washington. Ele tinha muitas críticas.
Ele fazia críticas contra o livre comércio, contra os acordos comerciais também, como o NAFTA. E ele falava assim de um grande som de sucção das empresas que iam para o México que estavam tirando empregos dos americanos, né? Então, assim, alguns dos pontos que o Perot trazia foram também pontos que foram adotados por Donald Trump depois. Por exemplo, de um governo pequeno. Ele falava também sobre questões de ser contra o comércio aberto, de ser anti-globalismo. Então, quando eu li um pouco disso, eu fiquei um pouco sem entender por que teria sido diferente, sendo que são tantas questões que ele levanta que criam esse sentimento de revolta americano e que muitas pessoas que aprenderam essas coisas poderiam estar justificando o seu voto no Trump por causa disso. Não sei se vocês conseguiram enxergar alguma outra coisa no artigo, porque o que fica para mim é que basicamente esse questionamento do autor, será que teria sido diferente se ele tivesse ganhado? Gabriel tem comentário. É que eu entendi, né? Um dos grandes pontos do Trump foi que ele seria diferente, né? E que ele, mesmo sendo bilionário, que ele conhecia, né? Como as coisas eram corruptas, como as Uhum, coisas eram é, a desfavor, né, do cidadão comum, né? E então ele se colocava como alguém que conhece o sistema, né? E que ele chama de establishment, né? E ele tem essa frase, né, de drenar o pântano, né? uhum, E eu acho que o ponto do autor é se isso tivesse acontecido lá em 92, se tivesse acontecido uma verdadeira mudança, é, não precisar, esse ponto, né, que foi tão central para a campanha do Trump, não existiria, né? entendi. Porque isso é fato, né? Muitas empresas começaram a produzir fora do país, né? Começaram a perder, assim, cada vez mais, assim, não foi interessante para eles continuar produzindo no próprio país porque era mais caro, etc. Né? Então, eu acho que é nesse ponto, sim, né, que Trump insiste muito, né, de trazer a produção de volta para o país e tal, né? Fazer toda a linha de produção dentro dos Estados Unidos e não está tão errado, né, do ponto de vista deles, assim, né? Porque realmente, se eles produzem fora, eles acabam também perdendo uma certa oportunidade, né? Então, eu Sim, acho para as que, ou seja, são pessoas. pontos antigos, sabe? Um coisa antigo que o Perón já fazia, né? Então, se tivesse levado a sério na época, aí talvez o Trump não teria esses argumentos. Assim, eu entendi. Obrigada, eu acho que fez sentido. Para vocês também? Sim. 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 Ótimo. O próximo ponto que ele traz são os homossexuais nas Forças Armadas. O que que vocês entenderam? Pelo que eu Vocês entendi, lembram? Hum, foi, foi, pode pode? falar, Marcos. Então, pelo que eu pude perceber, as Forças Armadas ela é muito fechada essa questão da homossexualidade, né? É muito Uhum, preservado ali o conservadorismo, né? E em 93, parece que Bill Clinton ele dá uma ele faz ele quebra esse conceito, né? Permitindo que as Forças Armadas pudessem ter de forma livre ali os homossexuais, sendo militares, né? Mas ele teve retaliação. Ele teve problemas com isso, com os oficiais ali, os generais, né, os comandantes, e parece que ele teve que depois retroceder, né, recuar, para não ter problemas, né? Eu acho que em 93 ficou marcado por isso, né? Ali exato. no governo de Bill Clinton, né? É isso mesmo, Marcos. É, as Forças Armadas, né, como você disse, uma instituição muito tradicional e conservadora, né? São instituições muito tradicionais e conservadoras.
E Bill Clinton, ele concorreu à presidência como centrista, só que quando ele foi anunciada a sua vitória, ele já falou sobre a sua intenção de eliminar essas restrições, né, aos homossexuais. É, então, essa atitude não foi considerada nada centrista, né? Foi considerada muito, progressista, né? E isso também deixou uma amargura, principalmente na direita, né? Eles começaram, para poder lidar com isso, essa resistência do Congresso, essa resistência da liderança militar, eles começaram com uma solução, né, uma concessão. É... Rê, seu microfone está aberto. Ah, fechou. Eles começaram com uma concessão que é chamada de DADT, que é Don't Ask, Don't Tell. Você não pergunta, não pergunta, não fala. Ou seja, você não vai falar da sua orientação, é só você ficar calado e entrar lá e ninguém precisa saber de nada, né? E isso foi visto para os liberais como um ato discriminatório, mas para as pessoas conservadoras, elas usavam uma homofobia assim, dizendo que o exército, a unidade, a coesão das tropas seria destruída pela presença de pessoas gays lá dentro, como se aquilo ali enfraquecesse o exército. Então a gente teve primeiro essa política de concessão, né, de que as pessoas não podiam expressar sua sexualidade, uma concessão feita ali pelo governo do Clinton. E depois, em 2011, com Obama, essa política foi revogada, porque é, isso aqui permitia então que as pessoas servissem abertamente, falassem também da sua sexualidade no exército. É, isso, né, teve também uma resposta, né, das pessoas conservadoras mais religiosas, falando que a moral do exército estava colapsada e tal. Mas foi uma vitória, né, para o movimento progressista, mostrando que uma instituição tradicional pode se modernizar sem perder a sua eficácia, obviamente, né? E o governo Trump, o que que ele fala? Então, aqui tem a revogação dessa política Don't Ask, Don't Tell. Não, não pergunte, não fale. O Trump, ele fala o quê? Ele chama que é um woke militar. Vocês lembram o que que é woke? Que esse foco nas políticas de inclusão enfraquecem a letalidade do exército. Ele fala assim. O Gabriel tem um comentário aqui no chat. A questão era também que justo Bill Clinton não serviu no exército na Guerra do Vietnã, então ele entra e faz logo essa mudança tão grande, não foi recebido bem. Mais algum comentário? Falando sobre Trump, o que eu lembro, Uhum. você comentando agora, eu lembro de uma fala dele, logo que ele assumiu de novo o poder, ele diz que, mais ou menos assim, né, que na América agora só tem dois sexos, homem e mulher. Sim, Isso é bem claro, acho que ele fala isso dentro da Casa Branca, ou ali na Sala Oval, não lembro, mas ele fala isso. ele fala isso mesmo. É bem homofóbico, transfóbico, Posso fazer um E, machista. comentário? ele fez questão de falar isso no seu discurso presidencial. Isso mesmo. Gabriel? É, assim, o secretário a cargo é o Pete Hegseth, não? E ele, justamente ontem, ele demitiu o general com a patente mais alta que tem no exército americano, justamente porque havia sido entendido, né? O Pete Hegseth havia bloqueado, né? Entre outros, né, três
militares para que fossem promovidos, né, a uma patente mais alta, e dois deles, acho que sendo pretos e uma mulher, né? E esse general era a favor, porque era bem merecido, né? E o Pix acabou bloqueando essa promoção, né? Então, assim, desde que ele entrou, né, ele foi transformado o exército, né, as mulheres assim tiveram que deixar, né, posições chaves, mesmo assim teve um excelente serviço no passado e de pessoas trans, então nem se fala, né? Então a mudança foi assim radical e continua sendo. Obrigada, Gabi. Então, a ideia, né, que fica com essa resposta dessa resistência para que pessoas homossexuais entrassem no exército é isso, né? Que o foco é, né, nos programas de diversidade, equidade e inclusão enfraquece a letalidade do exército. Essa é a ideia que fortalece a ideia do povo americano, das instituições e tudo, que fortalece e possibilita a chegada de Trump no poder. Aí, o próximo, a gente tem o escândalo Levinsky. O que que vocês lembram disso? Foi o caso de adultério, né, do presidente Bill Clinton, né, Uhum. com a ex. Ela era uma estagiária, né? A época era uma Isso. estagiária. E aí eles tiveram um caso lá desse adultério. E... Mas o interessante que eu fui pesquisando também sobre esse assunto ele tinha caso de adultério com outra pessoa também, Nossa. em alguns anos anteriores. Então esse não foi o caso, não foi o único caso, né? Já teve outros casos também com ele envolvendo adultério, mas só que esse aí foi o mais, foi quando ele estava como presidente, né? Uhum. Na Chamou Casa muita atenção. E o que que aconteceu relacionado a esse caso de adultério aí, com a Mônica Lewinsky, que teve um impacto que permitiu que Trump chegasse ao poder? Eu lembro, assim, esse caso foi discutido, né, ao detalhe na mídia, né? Foram realmente dados os detalhes vergonhosos, né, sobre exatamente o que tinha acontecido entre os dois e foi muito, assim, muito ruim, né, para ela como mulher, né, numa posição assim infinitamente inferior na hierarquia, né? E foi exposto, não completamente esse caso, tiveram que comparecer, enfim, assim, foi grande coisa, né? A mídia adorou. Mas o que acontece é que ele pede desculpa, né? Ele pede desculpa no final de tudo, quando não tinha mais como negar. E eu lembro disso, né? Eu vi, na época não tinha meme, mas era algo como assim, ele falou, ups, desculpa, gente, sorry, né? E com isso estava resolvido, né? Depois de todo esse escândalo, claro, foi muito ruim para ele, né? Para a carreira e para como ele era visto, mas no final das contas ele não precisa sair do cargo dele, então não houve assim consequência em nível, né, de político para ele. Isso, exato, E que o Marco colocou é importante aqui no chat. exato. Então, E, aqui a Carol, gente tem. Oi. um outro ponto também que é muito bem trazido também no artigo é que a esposa, né, a Hillary, ela esteve ao lado dele nisso, né? Uhum. Talvez
a gente possa entender que isso tenha sido só uma jogada, né? Uhum. Para dar uma boa impressão de casal unido. Porque qualquer pessoa comum, como eles também são pessoas, se trai. Cortou o, o áudio da Rê. Então, eu achei bem interessante, né, o que vocês trouxeram. O Gabriel citou aí um caminho que seria essa, essa saída do poder, uma possibilidade. Vocês falaram também de Hillary Clinton, que esteve ao lado do marido, perdoou, continuou com ele, não se divorciou, né? E o que que acontece? Essa permanência no poder, esse escândalo sexual, com abuso, com infidelidade, tudo, abaixou a moral, né, do que a gente chama de establishment, que é basicamente isso aí que já está o tradicional político, né? E o que o Bill Clinton fazia parte, né? Era um político de carreira, democrata. Então, quando a gente baixa a moral de, tipo, olha, o que que os políticos tradicionais estão fazendo, o que que os políticos do establishment fazem, abaixa a moral e o que que a gente vai querer? A gente quer uma pessoa de fora, o que eles chamam de outsider, uma pessoa de fora, a uma pessoa que não seja dessa tradição política, né? O movimento feminista da época também fez críticas, né? É, e aí vem a pergunta, né? Se perdoamos Clinton, por que que não perdoamos Trump? Se perdoamos um homem que faz assédio, que tem escândalos sexuais da esquerda, por que que a gente não perdoa também uma pessoa da direita? O que que tem a ver o moral com a capacidade de governar, né? Então, talvez, né, ele fala assim, talvez se Hillary Clinton tivesse se levantado, tivesse se divorciado, tivesse não aceitado, se é, esse escândalo sexual não fosse aceito, se ele saísse do poder, talvez a gente não estaria abrindo caminho para Trump, né? Então, o que é que vocês colocariam aqui como uma frase ou uma palavra para dizer o que que aconteceu que abriu o caminho para Trump? Carolina, Oi. eu vou citar aqui exatamente o que o autor disse lá em cima no texto. Uhum. Quem planta vento, colhe tempestade. É, Eu acho que tem tudo a ver com o teu comentário aí. é isso. Mais alguém? Eu vou colocar aqui, reduz a moral. E você falar, né, Esse. eles não têm moral agora de cobrar algo parecido. E não foi só Trump, não tem vários casos entre os republicanos, né, que poderiam ter tido maior repercussão, eu acho. Obrigada. Eu vou E colocar para que aqui. também o papel da Hillary, não como ela sendo uma feminista, né, mas Nossa, sim, é, né? é, Eu vou colocar aqui tolerância à má conduta É porque sexual. é, foi um contrassenso, né? Uhum. É, dá uma indignaçãozinha, né? E aqui também tem a questão do feminismo, né? O que que você diria do feminismo aí?
Então, em 2000, ele traz a escolha de Cheney de um vice-presidente. O que que vocês têm para me dizer sobre isso? Quem que foi esse homem? Alguém lembra de alguma coisa? Aí já era o Cheney, governo Bush, né? Não era isso, Bush filho, que era o presidente agora? isso, exatamente. Então, é, pelo que eu lembro, o Bush ele precisava de alguém, e estava em busca de alguém, não lembro agora qual é a função, acho que é para vice-presidente? Não, Uhum, não. sim, Era isso mesmo, né? uhum, E parece que ele nomeia, ele pede para que essa pessoa chamada Cheney, né, procurasse esse alguém, poderia ser um vice-presidente. Ele parece que ele pesquisa muita gente, levanta a ficha de muita gente, mas acaba que ele conclui que ele poderia ser essa pessoa em função da sua uhum. personalidade, né, uma pessoa bem centrada, dura, enfim. Então ele se candidata, ele se oferece como uma possível pessoa própria para a função. É que eu estou lembrando aqui nesse momento. É isso mesmo. O Cheney, ele era secretário da Defesa do Bush, o pai, e então ele se sugeriu como sendo para ser o vice-presidente do Bush Júnior. E o que que ele faz, né? Ele embarca numa guerra global contra o terrorismo. Por mais que na campanha de Bush filho eles tivessem prometido uma política externa humilde, né? Criticando as intervenções de Clinton, que os Estados Unidos eles não tinham função de ficar reconstruindo nações, né, e tal. O vice-presidente Cheney ele foi responsável, né, por uma guerra global, por incentivar, né, contra o terrorismo. E no que isso implica? Essa guerra global contra o terrorismo aí abre também o caminho para Trump. Por quê? Aqui a gente tem um catalisador. O autor do artigo fala, né, que o catalisador para isso foi o 11 de setembro. Olha só, outro marco aparecendo aqui, né? A Carla tem. A Kennedy também, todo mundo sabia do caso dele. Então, aqui, é, a gente deveria ter um foco na Al-Qaeda, né? Responsável por esse ataque terrorista, mas nessa guerra global contra o terrorismo, o foco não ficou na Al-Qaeda, senão que também foi realizado uma invasão do Iraque em 2003, né? Esse país ele não teve participação no 11 de setembro. Então, com essa guerra global contra o terrorismo, a gente vai ver, né, mais intervenções intermináveis, muito custosas, pessoas morrendo, né? Então aí Trump entra com aquela ideia, com aquela promessa do América primeiro. Eu não vou ficar mexendo, não vou ficar mexendo com gente de fora, com outros países. A gente tem que se focar na gente, né? Então, o que era para ser Al-Qaeda e Talibã se expandiu para outros países, visando erradicar grupos terroristas com o que eles chamavam disso daqui, ataques preventivos. Isso faz lembrar, né, o que a gente está vendo hoje, né? Ataques preventivos, tá? Então, isso faz. Só que isso foi um problema, por quê? Porque com a invasão do Iraque e matando Saddam Hussein, isso abriu caminho para o surgimento
do Estado Islâmico. Alguém tem algum comentário? Ficou claro por que que isso abriu o caminho para Trump? Ou não? Carolina, Oi. eu lembro desse evento, ele teve apoio do Congresso Nacional. Se eu não estiver enganado, eu acho que na época a própria ONU, a ONU acho que não queria essa guerra, era contra, mas o Congresso Nacional apoiou ele. Então ele passou por cima de todo mundo. E me parece que essa postura do governo do George Bush é muito parecida, é muito similar ao atual de Trump, porque ele tem o apoio também do Congresso Nacional. Então, assim, parece não, o Congresso alimenta essas vontades dele também. Assim como alimentou essa vontade de Bush, o Congresso hoje também alimenta, assim, a vontade, o desejo de Trump de fazer as coisas, né? Então, eu acho que tem muita similaridade esses dois fatos. Obrigada, Marcos. O Gabriel colocou, por isso fala de Mogadíscio a Mossul. Mossul sendo o Iraque, né? Vocês têm mais algum comentário? Então, eu vou colocar Eu aqui. Pode queria só falar, Mar. comentar sobre o que o Marcos falou, talvez não concordar tanto, né? Porque justamente essa última ação, por exemplo, contra o Irã, não passou nem um pouco pelo Congresso, né? Isso foi uma decisão bem espontânea do próprio presidente, né? Que causou muitas repercussões, porque deveria, né? Qualquer declaração de guerra tem que passar pelo Congresso. Então, É, talvez o que isso, por que que estamos agora onde estamos? Porque começou, né, com essa ideia de se meter, né, no Oriente Médio, de intervir, né? Mesmo o Trump tendo prometido que ele não ia fazer isso, não, agora estão lá, né? Então, talvez se não tivesse começado lá com Dick Cheney de quererem consertar coisas que eles talvez não deveriam ter se metido, não? É um caminho sem volta, né? E agora essa situação toda é muito complexa, né? é. Esse comentário que o Marco fez, realmente aqui, até no artigo, fala sobre essa condescendência do Congresso para permitir a invasão do Iraque. Mas realmente agora, com o Trump, ele está passando, né, por cima dos contrapesos do poder, né, contra o executivo e o legislativo. Aí, então, a gente tem aqui, né? Eu coloquei aqui a guerra global contra o terrorismo, que em vez de visar aqui Al-Qaeda e o Talibã, que causaram vou colocar aqui 9/11 como catalisador, eles começaram a atacar, fazer ataques preventivos contra outras nações para erradicar grupos terroristas. E isso acabou abrindo o caminho para o Estado Islâmico, né? Que, embora não seja um grupo que está ali todo junto, uma nação, eles estão divididos em pequenos grupos aí, dispersos por vários países. Depois a gente tem aqui 2000. Deixa eu ver se falta um. Tentar ir um pouco mais rápido. 2000, nós temos os juízes do Supremo elegem um presidente. E isso tem a ver com Al Gore e Bush. Vocês lembram o que aconteceu nessa história? Nossa, eu achei esse artigo muito bom, porque ele fala de várias coisas que a gente vem citando, né, em que a gente escuta de vários estudos no movimento. Vocês lembram o que que aconteceu nessas eleições aí entre Al Gore e Bush? É que, na verdade, né, é, houve a recontagem dos votos, mas, na verdade, já se teria o resultado como o Al Gore
Al Gore sendo eleito, tendo Uhum. ele vencido as eleições, mas houve essa recontagem justamente para que pudesse, hoje a gente pode falar assim, né, que entende-se que foi justamente para que pudesse ser mudado o resultado das eleições. Uhum. Então ficou sob a decisão do Supremo Tribunal, né, para poder resolver essa situação, e o Supremo Tribunal deu a, a A se o vitória. Supremo Tribunal deu a vitória ao Bush. E no artigo diz, né, que o que poderia ter acontecido, né? Fica de novo essa dúvida do que não aconteceu, a gente não sabe como seria, mas Uhum. mais uma vez seria mostrando um caminho mais direito, né? De mais justiça para os acontecimentos nos Estados Unidos. Então, ali ficou bem claro, né, que se atacou, não se levou em conta, né, a importância, né, de se, como é que eu digo, de seguir a Constituição, de fazer o que é correto, de ser, sendo um país democrático, que a eleição seja realmente o resultado das eleições seja realmente aquilo que os eleitores decidiram, né? Uhum. E ali não, ficou decidido pelo Supremo Tribunal e eles deram a vitória a Bush. Então, é Sim. mais uma vez, né, um caminho ali, uma lacuna ali aberta. Se já aconteceu uma vez, tanto Trump tentou, né, que a segunda vez também acontecesse. Sim, Rê. E tem uma coisa aí que você falou, né, de realmente os votos é, serem representativos, né? Tem cor. É, a Gabriel coloca aí nos comentários de que houve uma recontagem dos votos. Quando houve essa recontagem, a campanha de Bush, eles recorreram falando que havia irregularidades nas contagens dos votos, né? Então, que eles iam fazer isso novamente. Então, a gente tem aqui um sistema eleitoral que está sendo questionado, né? Então, a gente vê isso como uma das retóricas de Trump também. Né? Tipo assim, isso aqui tá errado, esse voto por correio não presta, essas urnas não contam direito e não sei o quê. E a gente tem uma coisa que a Rê falou também. Será que esses votos são representativos? Porque a gente sabe que a gente tem o colegiado eleitoral, né? Eu não sei se eu tô lembrando direito a palavra, mas o sistema, né, dos Estados Unidos é por esses eleitores, não é? A gente tem eleitores por estado. Então, na Flórida, que é onde eles fizeram essas recontagens, o Bush ele ficou na frente do Al Gore por 500 e alguma coisa de votos. Então, então assim, o estado foi para Bush. Então, na contagem dos estados pelo colégio eleitoral, Bush ganhou as eleições, né, pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porém, no voto popular, no voto nacional, se a gente fosse contar, se a gente não contasse estados, mas a gente contasse o voto popular, Al Gore teria vencido por 500 mil votos. Então, a gente vê que há uma injustiça, que os Estados Unidos têm um sistema eleitoral falho nesse sentido, né? E aí o autor, como a Rê disse, questionava, será que teria sido diferente? Ficou clara essa questão? Algum outro comentário? Então, o que a gente pode colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui o sistema eleitoral questionado e vou colocar aqui
colégio eleitoral. Que muitas vezes isso aqui não é não representativo, né? Hein, Carol? Oi. E um outro ponto também que a gente pode colocar aqui é que Gore ali seria, né, para dar sequência, porque ele foi vice-presidente de Bill Clinton e depois candidato à sucessão após o Bill Clinton. Devido àquela presidência tão já desmoralizada do Bill Clinton, entendia-se também, apesar de Al Gore ser um candidato respeitado, mas entendia-se também ali parte da população revoltada de dar continuidade ao governo, ainda com alguém que representasse, de certa forma, o governo de Bill Clinton, que estava tão desmoralizado. Era também uma revolta. É interessante. Então, a gente vai vendo que uma coisa vai levando a outra, né? Sim, Aqui em 2003, ele marca dois acontecimentos. O primeiro, o Congresso sede, que foi isso que o Marcos acabou falando para a gente, né? Segundo o artigo 1 da Constituição dos Estados Unidos, apenas o Congresso tem o poder de declarar guerra, né? Embora o presidente seja o comandante em chefe, né? É, que o, do que o povo, através. Pera. Embora o presidente seja o comandante em chefe, né? É somente o Congresso, ou seja, o povo, através de seus representantes do Congresso, que vão autorizar uma guerra. E aí, o autor do artigo ele vai falando aqui que nas guerras mundiais, os presidentes acabaram mandando tropas para conflitos sem uma declaração formal de guerra. E aqui, né, é o que o Marcos tinha falado para gente, que eles foram cúmplices. Na verdade, houve uma omissão e com medo de parecerem antipatriotas, e eles abdicaram de seu poder de freio e contrapeso. Então, aqui eles fizeram uma concessão muito perigosa, né? E não cumpriram a sua função de serem as pessoas que decidem ou permitem que haja uma guerra, um ataque ou não, né? Tem algum comentário? Eu fui um pouco mais rápido porque pra gente não, que a gente tá um pouco avançado no tempo já. Vocês querem dizer alguma coisa? Então, o que que eu poderia colocar aqui? Esse passo. Colocar aqui, Congresso abre mão de seu poder de freio e contrapeso. Eu vou colocar aqui também o artigo 1 da Constituição para a gente lembrar que é somente o Congresso que tem o poder de declarar guerra, tá? Assim fica bom depois para a gente lembrar os pontos principais. Em 2003 também, se fala que a GM, a General Motors, põe fim a um automóvel elétrico. O que que a gente tem para dizer sobre isso? O que que vocês lembram? Carol, pelo que eu entendi, eles tiveram a ideia, a capacidade de criar um carro elétrico, né? E parecia que poderia ser um sucesso, mas teve aí uma oposição e a questão econômica. Assim, me parece que algumas pessoas acreditavam que o carro movido ainda a combustão, né? Ainda seria Uhum, mais lucro, teria mais rentabilidade, mais dinheiro para eles. Então, eles enterraram essa ideia de ir avante com o carro elétrico. E aí a ideia parou, né? Não foi avante. sim, Eu lembro exatamente.
E o que é que isso tem a ver, né? Aí, relacionado com a questão do ponto aí do clima, né? Questão climática, né? Uhum, Porque o carro elétrico, ele, ele não, se não, um carro produzido a combustão, ele causa mais poluição, né? uhum, Tem, enfim, o carro elétrico ele é uma energia mais limpa, né? isso. Enfim, e seria melhor para a sociedade como um todo. Sim, o Né? Gabriel colocou aqui nos comentários que a revolução de veículos elétricos poderia ter disparado naquela época e ter dado muito certo. Então, o que que eles, aí como o Marco estava falando, né, de que é uma energia mais limpa. Se a gente tivesse realmente dado, apostado, né, e valorizado a questão da mudança climática, né, a gente poderia ter tido uma revolução de veículos elétricos que já teria começado em 2003, há 23 anos atrás. E pode ser que a situação climática fosse diferente. Porém, a gente, pegando mais na parte do econômico, né, visando o ganho, o lucro, a gente dá, então, apoio a argumentos explorados por Trump de que essa crise climática não existe, né? Eu vou colocar aqui, então, colocar aqui mudança climática desvalorizada, tá? Ou se vocês tiverem outra palavra, algo que resuma melhor. Talvez para acrescentar também, né, que não sei se vocês têm contato, né, mas assim, tem muitos americanos que simplesmente creem fortemente que isso é tudo é inventado, que não existe mudança climática nenhuma, né? Isso assim prosperou, né? Eu acho que se se tivesse começado naquela época essa revolução, eu acho que não teria como negar os efeitos positivos, né? Tanto em questão de criação de empregos, né, indústria e tudo, né? Teria sido um outro caminho, né? É isso, exato. É, e olha só. Gente, se a gente lembrar, em 2014, até foi no início de 2022, eu acho, em janeiro de 2022, ela colocou uma lista de 14 itens, 14, não sei agora de quantos itens, mas ela colocou uma lista de vários itens que a gente deveria estudar, que eram itens que faziam parte da lei dominical. Que estavam presentes em 2014 e que a gente ia ver também na Lei Dominical, nacional e mundial, que eram temas, né? E eram temas diferentes. E vocês veem aqui como essas questões estão repetidas aqui dentro desses passos para a Lei Dominical, nesse estudo também. Lembra que um dos temas que a Tess colocou nesse estudo, nessa lista, era a mudança climática. A gente tem a questão da homofobia, né, da questão de gênero também aí no meio. Depois eu vou até procurar essa listinha pra gente e vou mandar no grupo. Aí a gente tem aqui que ele coloca em 2009 o salvamento da Wall Street por Obama. O que que é a Wall Street? O que que vocês lembram disso? Wall Street eu acho, é o mercado financeiro americano, né? Isso. É uma rua, né, que tem lá em Manhattan, que é o coração ali do distrito financeiro de Nova York, onde se localiza a Bolsa de Valores, né? E não sei se vocês lembram, mas em 2008 teve uma grande crise financeira nos Estados Unidos, né? Relacionados ali às hipotecas das casas, uma crise imobiliária. Alguém lembra disso? Sim. Sim. Sim, né?
o que que acontece? O governo, né, de Obama, para salvar os Estados Unidos dessa crise financeira, ele usou trilhões de dólares do dinheiro público para poder salvar os bancos. Então, ele salva os bancos. E aí, o que que acontece? É, como eles salvam os bancos, se os bancos quebrassem, isso causaria uma quebra mundial, né? E o que que acontece? Isso gera um sentimento de injustiça no cidadão comum. Como assim ele agora vai dar o dinheiro, dar trilhões de dólares para os bancos? Porque essa crise financeira, ela gerou grandes desempregos e também houve muitas execuções hipotecárias, né? Então, pessoas que perderam as suas casas para os bancos que já estavam sendo ajudados pelo governo. Então, as pessoas perdendo suas casas, ficando desempregadas e não se sentiram apoiadas nesse momento de crise. Os bancos foram salvos e elas não. Isso gera um grande sentimento de injustiça financeira. E esse é um sentimento explorado por Trump. Ele, sendo um bilionário do setor imobiliário, ele explora esse sentimento de injustiça financeira do cidadão comum. Gabriel colocou aqui: os responsáveis continuaram recebendo seus super salários. Ficou claro? Alguém tem algum comentário para fazer? Ou que tenha dúvida do que aconteceu aqui? Eu acho assim, embora esses acontecimentos ele possa gerar realmente um sentimento de injustiça, mas eu acredito, talvez, não sei se estou enganado, se o governo não tomasse uma atitude dessa, seria pior mesmo. E é pior, ia escalonar a situação, ia piorar. Então, eu não sei se a frase "o mal necessário" está correto, Uhum, mas forma de você, de alguma maneira, manter o sistema financeiro, você não piorar a situação mais do que já está ruim e tentar salvar, remediar ao longo do tempo. exato. Mas isso Isso é, aí gera uma coisa que é a exploração do sentimento das pessoas, né? Que facilita o caminho para Trump, não, sem né? dúvida. Mas, assim, Mas eu concordo com você. acontece. Eu acho que no Brasil já aconteceu a mesma coisa também. Enfim. Mas assim, será que ele não poderia, por exemplo, também ter alguma política de dar apoio para as pessoas que estavam passando por essa situação? Ah, sem dúvida. Ele Gabriel, sempre teve. é, Eu lembro de um fato, né, que foi em um dos artigos, não sei se foi nos artigos dos riscos, mas assim, mostrando em estatísticas mesmo, né, que é, a confiança, né, no sistema, né, como um termo geral, no sistema, sendo englobando o sistema financeiro, os bancos, é, governo, né, tem sofrido, né, ao longo dos anos. Ou seja, essa ideia de naqueles caras lá em cima não dá para confiar, né? Isso foi cada vez uhum, mais se agravando, né? Então, quando assim, claro, foi necessário salvar os bancos para não quebrar tudo, né? Mas se você vê que esses não sei o que é manager em português, tipo conselheiros, né? Esses gerentes, gerentes, né, que eles recebem não apenas um salário, eles recebem bonificações, né, milionárias, milionárias, são salários que o cidadão comum pode nem sonhar, né, são assim superfaturados assim ao extremo, né, e eles simplesmente nessa crise toda o banco é salvo, né, e eles continuam recebendo suas bonificações, isso cria muita frustração no cidadão comum que está lá lutando para pagar suas prestações, né? Então, uhum,
você pode ter salvado o sistema, mas na cabeça do cidadão vai ficar que foi feita uma grande injustiça, não? Então, não adianta. Isso se implantou, né, na mente e ninguém mais tira, né? Porque, é, enfim. É isso, sim. Gente, e o que que a gente pode dizer sobre as contas presidenciais no Twitter? Em 2010 foi o primeiro tweet que o Trump fez, né? Tradicionalmente, a gente não tinha essa liberdade, né, de presidentes falando tão diretamente com as pessoas, com a população, sem intermediários, né, das mídias. É, como vocês veem, como vocês leram, o que que vocês podem trazer aqui para a gente de como essa comunicação através das redes sociais facilitou a chegada da lei dominical? Ficou clara a pergunta? Gabriel tem a mão levantada? Quero falar só eu, não, mas o que foi visto como uma... O Obama, em geral, ele é percebido como uma pessoa muito legal, né? Menos formal, muito Uhum, simpático, né? Então, ele é, lançar esse primeiro tweet no Twitter, né? Foi uma coisa, uau, tipo, uma pessoa como eu, não? uhum, Só que a gente viu, né, o que isso se tornou na época o Twitter era limitado, acho que era 120 caracteres. 60, caracteres, não? né? Uns 60, depois 120. Sim. Enfim, não dá para fazer bons argumentos com esse meio, né? A política ela precisa de tempo, ela precisa de argumentos, precisa de discurso, e ele abriu lá uma porta, né, que agora não tem mais volta, né, porque a gente vê, assim, na política brasileira é isso, né, tipo, é tudo sobre lacração, né, sobre você colocar alguma foto, alguma frase esperta e tal, e a pessoa acha que entende política, entrou no Instagram e acha que está informada sobre o que está acontecendo, né? Então, o que eles dizem aqui, né, é que baixou muitíssimo, né, o nível, né, desse do cargo do presidente, né, dele se rebaixar a esse nível e se comunicar nesse meio, né, simplesmente não é digno a essa posição, uma posição assim de altíssima responsabilidade. Ele tá lá no meio de como onde qualquer um pode falar qualquer asneira, né? É basicamente isso, né? Exato. Então, você também falou sobre falta de espaço para discussão, né? E essa lacração aí que você falou, o que que acontece? Que a gente tem menos informação e a gente tem alguns discursos e frases e a colocação como ele faz assim, sem educação, sem falta de elegância, ele abre também a mais espaço para confusão, para banalização, para polarização, né? Renildo e Gi, o que é que vocês me dizem aí sobre o uso das redes sociais? Que influência tem aí na chegada da lei dominical para a gente? O Gabriel colocou, esqueci de dizer. A mídia é um mundo que Trump domina. Vocês veem que eu parei de usar aqui o termo do artigo, o título do artigo, que é 1989 foi o ano que nos trouxe Trump. Eu estou falando 1989 foi. Estou usando Trump como sinônimo de lei dominical, né? Quem mais aí tem alguma coisa para falar para a gente? Esse espaço aí de comunicação direta, né, com as pessoas, acaba gerando isso. E a polarização das redes sociais também vem através, né, dos algoritmos. Por quê?
A rede social vai te entregar aquilo que você tem interesse. Então a gente acaba criando bolhas. Então, se eu gosto de questões aí do Trump, eu vou ficar vendo, vou ser alimentado cada vez mais daquele tipo de conteúdo, o que diminui ainda mais o espaço de discussão que a gente tem com outras ideias. Tem também o Steve Bannon, ele tinha uma tática política que é flood the zone, inunde a zona, inundar a zona. O que que esse inundar a zona significa? Que você vai bombardear as pessoas com um volume tão alto de polêmicas, de anúncios, de declarações, que a oposição e a imprensa não vão conseguir acompanhar. E esse excesso de informação contraditória, excesso de informação falsa, vai saturar o debate político de tal forma que o eleitor comum não vai ter nem mais cabeça, não vai nem saber não vai ter nem a paz mental de sentar e realmente procurar por uma informação verdadeira, porque ele está tão saturado de informação errada que ele não consegue checar, que ele não consegue reagir àquela quantidade de informação falsa. Carolina, isso é verdade. Você falou uma coisa importante. Eu acho que na maioria das pessoas tem uma vida muito corrida no dia a dia, né? Mulheres, homens, né? Tarefas em casa, fora, enfim. Às vezes as pessoas têm dois trabalhos, elas não têm, talvez, um tempo suficiente de leitura e de estudo para poder entender o cenário político, né? E acaba que elas são contaminadas, né? Por esse inundar de informações aí, ainda mais falsas, né? De fake news, mentiras. Assim, o que que eu vejo disso? Eu acho que é inevitável, é difícil controlar e tomar controle disso. Não é, eu acho que não é simples, tão simples. Eu acho que em algum momento isso acaba acontecendo mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho que, falando sobre o Twitter, né, a questão do presidente, né, o chefe de Estado se posicionar, eu acho assim, eu acho que não é nenhum mal, não vejo nenhum problema nisso, né, a partir do momento que se propaga a verdade, tem uma comunicação real, sincera e honesta, né, com as pessoas. E não ficar publicando mentiras e falsidades, enfim, e Uhum, descer muito assim a questão da postura, né, com palavras ruins, enfim. Mas a comunicação é importante, sim, né? Até assim, eu acredito que ainda mais quando a pessoa ela toma uma pessoa ela parte para a vida pública, né? Ela quer ser um pessoa política, né? Um parlamentar, ela tem que ter comunicação com as pessoas mesmo. Acho que faz parte do trabalho da pessoa. Então é uhum. necessidade. Mas às vezes tem que voltar mesmo, né? Mas repito, com verdade, clareza, né? É Claro, e isso. também o timbre, né, a forma como o Trump ele se dirige às pessoas nas redes sociais é como? Vocês têm aí algum exemplo de como ele fala? Eu acho que o Gabriel sabe, mas se vocês quiserem falar aí um exemplo, alguma coisa que ele fala aí nas redes sociais. Ele Carla, repetidamente hum, comparado a alguém da quinta série, né? Mas pode falar, sim. cara. Oi? Você falou meu nome? É, Ah, tá. Eu achei que não tinha entendido. Eu não acompanho, eu não tenho, só tenho o status do meu celular, não tenho mais nenhuma rede social. Então eu não sei o que que ele fala, mas assim, todo o raciocínio que você está colocando aí me lembra muito o passo a passo do fascismo, né? De como desenvolver até chegar no, na ascensão de uma pessoa autoritária. Então tem essa parte da propaganda, né? E agora nós estamos na vez do, como é que a gente fala? Versões. São versões. Então, um fala uma versão, outro fala outra versão. Não se tem mais o que que é a verdade. E aí se aproveita, como você falou, como Steve Bannon fez, né, usou dessa estratégia muito bem
para disseminar mentiras. Sim. Eu até tem algumas coisas que eu penso que fogem, né, do fascismo clássico, né? Por isso chamo neofascismo, mas tem outras que quando você vai colocando ali, a gente vai analisando, né, e pensando lá no passado, né, lá na Itália, lá na Alemanha e vai vendo muitas similaridades. É isso, Carla. Deixa eu ver. O Marcos colocou aqui um. Por incrível que pareça, eu não sigo Trump. Não, nem preciso. Mas é nítido que ele é extremamente arrogante, prepotente e se acha acima de todos. Eu pesquisei aqui alguns exemplos de tweets que ele faz. Eu não posso recuar e ver isso acontecer com uma grande cidade americana como Minneapolis. Uma total falta de liderança. Tanto a direita, tanto o prefeito de direita radical fraco, é, ou ele pega a cidade e a controla, ou eu vou mandar a Guarda Nacional e fazer o trabalho direito. Então aqui você vê que ele usa para uma ameaça de mandar a Guarda Nacional para sem ter os critérios para isso, né? Outra coisa que ele fala assim, coloca lá, agora a Venezuela é o 51º estado dos Estados Unidos. Mais alguém encontrou algum? Ah, agora ele tem a própria rede social, que é a Truth Social. Na época ele foi expulso do Twitter. Exato. Depois vamos ver se a gente encontra mais alguns E, e, exemplos. e, Carol, Oi, Rê. inclusive, né, foi com essa inundação da zona, né, que eles conseguiram acabar, por assim dizer, né, com as chances da Clinton, né, porque no processo, né, de, de na fase mesmo, né, em que ela estava ali conseguindo angariar votos e que acabaram com a credibilidade dela totalmente usando as redes sociais, com notícias com notícias falsas, com fotos, com sendo muito agressivos, de uma forma assim como nunca vista antes, né, nos Estados Unidos. Uhum, Totalmente desonesta. é isso. Obrigada por lembrar disso pra gente. O último ponto, né, do artigo é Mitch McConnell prefere o partido ao país. Alguém lembra sobre o que se refere? O que aconteceu? Isso tem a ver com o bloqueio, no Congresso da, da escolha de Obama para um juiz à Suprema Corte dos Estados Unidos. Alguém lembra de alguma conta, do que aconteceu? Ou lembra do que leu no artigo? Ele faz a declaração, né, que os interesses do partido vêm primeiro a qualquer custo, não? Eu acho que ele fala que se lixe o país, o Partido Republicano é a coisa mais importante que queremos alcançar, né? Em, e realmente ele faz um trabalho sistemático, né, de bloquear, né, todas as iniciativas do Obama, né, de propor legislação, né, ele faz um trabalho sistemático de bloquear e com isso assim acaba qualquer esperança, né, de alguma colaboração, né, bipartidária, assim, né, Uhum, uma guerra declarada, né, republicanos contra democratas e não tem caminho no meio, não. E ele ficou lá até recentemente, né? Já velho, ficou ocupando o cargo e fazendo estrago.
A gente vê mais uma vez, então, o Congresso, a gente tinha visto aqui que o Congresso, ele tinha abrido mão de seu poder de freio e contrapeso, sendo condescendente, né? E agora o rompimento das normas democráticas, que eles deveriam colaborar, né, para esse juiz entrar, mas ele, então, como o Gabriel aí falou, ele preferiu essa polarização dentro do Congresso e fez esse bloqueio. Tem mais algum comentário? É. Sobre esse assunto, Carol, tem um documentário que fala sobre isso, da PBS. Ele é em inglês, mas dá para colocar a legenda, né, em português, para poder, dá para entender muito bem a articulação do Mitch McConnell. Ele fez isso há anos atrás, ele iniciou essa articulação, ele percebeu essa possibilidade de controlar de forma que o Partido Republicano pudesse, no futuro, ter a maioria dos juízes na Suprema Corte. Uhum, Então, ele trabalha para isso já há muitos anos e articula para isso já há muitos anos. E, finalmente, ele viu realizado, né, os sonhos dele, quando, não só dele, mas de tantos outros que se uniram a ele para isso, quando hoje a Suprema Corte tem, em sua maioria, os republicanos, né, que acaba uhum, sendo um grande trunfo para Trump, né, para o governo de Trump hoje, tanto da direita quanto falando de Trump diretamente, né? uhum. Então, ele faz esse trabalho há muitos anos. Depois que terminar aqui, eu vou colocar também esse documentário da PBS. Ótimo, É obrigada. interessante. Através desse documentário, a gente pode perceber também algo que nesse artigo também é bem perceptível. O Mitch McConnell, ele percebeu isso através de um, se eu posso dizer assim, uma articulação dos democratas para não permitirem um juiz indicado pelos republicanos. Uhum, Aconteceu isso e ele viu, se há essa possibilidade de não entrar no republicano, então também nós podemos nos articular para que não entrem democratas. E ele começou a trabalhar com isso para que os democratas não fossem aprovados. Então, quando Obama sai e deixa a indicação de um juiz, né, que seria indicado por ele como um democrata, ele trabalha com afinco para que isso não aconteça. E a partir daí, isso se tornou uma máxima, porque ele percebeu que era possível e antes disso, então, o exemplo foi dado pelos democratas. Ele pegou esse trunfo e levou para os republicanos. Se a gente pode assim hum, dizer, aí a gente vê assim um presidente que não foi um bom exemplo no sentido de como que a gente pode colocar de moral ou de um exemplo mesmo como homem no governo. A gente tem o Clinton, que era democrata. Aí agora a gente sim, tem o Trump, que é o republicano, fazendo o mesmo e pior, né? Muito pior. E em vários pontos quando fala das guerras, né? De se meter em outros países como justiceiro, ou como que consegue corrigir ou terminar com guerras. Lá atrás, também, de uma certa forma, os democratas assinaram embaixo disso, né? Aceitaram isso, de uma certa forma, se assim a gente pudesse dizer. Não lutaram contra isso, houveram concessões. E hoje colhe-se os frutos. Não dizer que os democratas poderiam ter feito tudo correto, mas os exemplos, se a gente for buscar assim, os exemplos existem dos dois lados. E sim, é hoje, de forma muito interessante mais isso. pesada. Então, Obama faz o primeiro Twitter como uma coisa legal, uma coisa bacana, moderna, gente como a gente, lá na frente ser usado de outra forma, Sim, para manipular, com linguagem chula, com ataques diretos, e assim vai.
Sim, é a questão da. A gente vê claramente a questão da guerra de informação, também o que a Tess fala, que a gente precisava da tecnologia também para chegar ao fim do mundo, tanto porque é essa questão que acontece, a tecnologia, sem a gente colocar como algo bom ou ruim, é uma bênção muito grande para a gente levar a mensagem adiante, mas ao mesmo tempo também é usado como uma arma para o mal, né? Então a gente vê que algo que começou aí um tweet no presidencial que começou com uma boa intenção, também tem o potencial de ser levado para um lado muito ruim, né? Gente, fiquei muito feliz da participação de vocês. É, é muito gratificante saber que vocês leram o artigo, vocês participaram, que vocês sabiam do que a gente estava falando. E eu fico muito feliz, né, de que a gente se fortaleça como movimento para a gente ter na ponta da língua, no nosso coração, na nossa mente, as coisas que a gente acredita e que nos fortalecem. Quando a gente estuda, nós somos os mais beneficiados, né? E a gente tem que estudar para ensinar, que é aí que o conhecimento vai estar mais enraizado mesmo no nosso coração, na nossa mente. Então, eu coloquei aqui, agradecemos a Deus pela luz, porque a gente vê a consistência, né, de Deus através dos estudos que a gente vem vendo, né? A gente vê aqui o marco da, do tempo do fim, 1989. A gente vê aqui 9 do 11, 9 11 de setembro como catalisador, né, dos eventos que nos trazem a lei dominical. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Então, de parabéns e vamos continuar se organizando, tirando tempo no nosso dia a dia, né? A gente, como pessoas adultas, nem sempre é fácil, nem sempre vai ter vontade, mas que a gente possa lembrar de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos, né? Na vida dos nossos irmãos e irmãs aqui. Então, gostaria de convidar, né, para oração. Carlinha, você pode fazer a oração para a gente? Para a gente finalizar? Sim. Deus querido, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque aprendemos mais a respeito de assuntos, de temas relevantes para os eventos vindouros. Ajuda-nos, prepara-nos, insta com o teu Espírito Santo em nosso coração para que continuemos estudando, aprendendo e mantendo conexão contigo, dia a dia, hora a hora, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nós possamos estar unidas e unidos a Ti. É o que te pedimos, em doce nome de Jesus. Amém.